O Seminário Patrimônio Histórico e Cultural Católico, a preservação da memória da Igreja do Rio de Janeiro, conta com a participação de palestrantes portugueses que generosamente cruzaram o Atlântico para nos trazer seu conhecimento a respeito do patrimônio cultural brasileiro. Como moderador desta palestra internacional, chamamos o reverendíssimo Padre Robson Cristo de Oliveira, conservador e restaurador, formado pela Universidade Estácio de Sá e pela Universidade Católica Portuguesa, Polo do Porto, mestrando em conservação e restauro pela Universidade Católica Portuguesa. Uma boa tarde a todos e todas. Com alegria a gente continua esse nosso seminário. Quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de criarmos uma comissão na nossa arquidiocese, presidido pelo nosso cardeal, Dom Urani, com o nosso curador, meu irmão de turma, faremos aniversário agora no dia 9 de junho, Padre Silmar, com toda a equipe de trabalho que se desdobra nesse cuidado e zelo pelo nosso patrimônio. Mas hoje eu gostaria de convidar o meu amigo, irmão e também meu professor e doutor Vitor Teixeira, professor desde o ano 2000 da Universidade Católica Portuguesa, do Porto, na Escola das Artes, professor visitante na Universidade São José, na região especial administrativa de Macau, República da China, licenciado em História em 1991, mestre em História Medieval em 1996, doutor em História em 2004, sempre na Universidade do Porto, na Faculdade de Letras, investigador integrado no Centro de Investigação em Ciências e Tecnologia das Artes, da Universidade Católica Portuguesa, dentre outras atividades, muito especial, que isso engrandece o nosso coração. Ele é docente de Arte e Patrimônio no Seminário Maior do Porto, na formação dos futuros presbíteros. Eu aproveito para saudar todos os seminaristas que se encontram, bem como os diáconos, os sacerdotes também, e toda a comunidade que veio participar conosco deste seminário. Como a gente acabou de ouvir da nossa presidente do IFAM, o valor do sacerdote é imprescindível na guarda do patrimônio católico. Nosso Senhor nos deu a graça de governar daquilo que não é nosso. Geralmente chega na palavra tudo pronto, agora é nossa hora de colocar em prática e pelo menos salvaguardar aquilo que nós temos. E o professor Vitor tem feito esse trabalho de formação no seminário. Então nós agradecemos desde já, professor Vitor, convidando o senhor à sua palestra. Eu vou só pedir... Boa tarde a todos. Eu vou falar em português de Portugal. Como hoje em dia se diz tantas vezes, e eu até recordo aqui creio que ele era carioca, o Milor Fernandes, que dizia que nós temos esta língua que nos une, mas que cada vez mais nos separa. Em muitos aspectos é um pouco. E uma vez dei uma formação em Ouro Preto, em 2010, e na segunda aula, depois de ver os meus alunos tão bem comportados, tão arranjados, tão silenciosos a escutar, até que a certa altura cheio de coragem, professor, não se importava com um bocadinho de sotaque, assim um bocadinho assim, só um pouquinho para ficar um pouco mais fácil. E de facto aí tive esse murro no estômago também de que o Atlântico não é apenas um oceano que atravessamos em 10 horas nos nossos voos, mas também, enfim, temos certas coisas que nos vão tornando às vezes um pouco, não digo que precisemos de legendas, de subtitles nas televisões, mas espero que não haja problemas de compreensão. Primeiro, os agradecimentos. É importante, eu estou aqui, não vim do nada, fui chamado e acho que respondi de imediato. Foi rapidíssima a minha resposta, também da pessoa que veio, do meu querido aluno, amigo, que faz o favor de, enfim, desde já uns anos bons. Não estão a ouvir aí atrás? Está um pouco baixo, tem que levantar mais o microfone. Ok.
Eu prefiro falar aqui hoje é tarde do púlpito, não tenho aquele sentido maranhense da palestra interessantíssima e espetacular que eu ouvi há pouco, mas dizia eu que tenho que agradecer naturalmente ao Rossam Cristo Oliveira. Foi aqui não há, estou aqui a dar uma questão, digamos, de imediatez ou da cronologia histórica deste processo, que me perguntou, que me pediu, e eu naturalmente que não podia dizer que não, e aqui estou. É com muito gosto, com muito prazer. De facto foi algo que me tocou, e por muitas outras razões, e eu, penhorado, agradeço, sou eu que agradeço estar aqui, sou eu que fico muito feliz de estar aqui, ainda com pena de vocês, porque vou ter que me aturar agora um pouco, mas também, claro, que tenho que agradecer, obviamente, ao Sr. Padre Silmar, que foi também uma figura, uma pedra angular na minha presença, na minha vinda até ao Rio de Janeiro, e também à Daisy Ketzer, que foi também, tem sido de uma simpatia proverbial. Eu só o conheci, com o Padre Silmar aqui, mas de facto, tanto um como o outro, o Padre Rossam, palavras para quê, mas de facto tem sido toda esta Santíssima Trindade, a minha presença aqui no Rio, tem sido de uma simpatia, uma amabilidade e de um trabalho de um rigor que eu só tenho que parabenizar. Bom, e claro, hoje é um dia especial para mim, também, e agradeço ao Dom Mauro Fragoso a possibilidade de ser um dia especial, porque são quase 30 anos. Quando é que eu vou ao Rio para ir ao Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro? Quando é que eu vou a São Bento, Rio de Janeiro? Tantas pessoas que nos unem, tantos e-mails, tantas ligações afetivas comuns, os beneditinos, enfim, o Brasil e o Rio, e de facto hoje essa epifania beneditina cumpriu-se numa belíssima, fugaz, mas sem dúvida espetacular, como nós dizemos em Portugal, ida e visita ao mosteiro do glorioso Patriarca do Ocidente, São Bento de Núrcia, do Rio de Janeiro, que a mim me tocou especialmente e que me inspirou, pelo menos para mim. Não sei se isto vai correr bem, mas de qualquer forma fica sempre nervoso a falar, como dizia o meu colega João Brigola ontem, para uma plateia tão grande, tão interessada, tão atenta. Bom, de qualquer forma, eu vou falar daquilo que é talvez o património, sem estar a fazer um discurso miserabilista, nem de Calimero, coitadinho, como nós dizemos em Portugal, um pintainho que usava uma casca de ovo, estava sempre a queixar-se. O património documental. O património documental, que é uma das vertentes do património singulares, peculiares, importantes. Não vou estar a dizer que é mais importante que o outro. Para mim, todo o património é importante. Nós muitas vezes não nos dedicamos ao património no que ele é, mas na valorização, na salvaguarda, ou atiramos ao património quando ele está em perigo ou quando é preciso salvá-lo. Se nós retirarmos essa componente de vamos salvar, vamos proteger, vamos adiar a tal morte das obras de arte, do património, e torná-lo fruível para as outras gerações, quando ele está em perigo, a nossa consciência patrimonial aparece mais. E, de facto, ela devia existir antes de termos essa sensação, essa consciência de que está em perigo. Devíamos pensar que, não apenas para o futuro, mas é aquilo que nós recebemos, é um legado, é o nome do Pai, Pater Nomen, portanto, é tudo aquilo que nós temos das outras gerações. Os romanos não perdoavam. Um dos piores crimes na Roma Antiga era para quem matasse o pai, para quem violentasse o pai, portanto, aquele que é importante na essência da pessoa, do filho. O filho que matasse o pai sofria os horrores. Porquê? Porque ele estava a matar o elo de ligação com a memória. Nós temos 2000 anos de memória de uma instituição que
por mais rondos, por mais violências, por mais ataques, por mais truculências, mortes, enfim, um conjunto de incidências que continuam no século XXI, é um legado que nós recebemos como confluência de tantas outras memórias, de tantos outros legados. É uma memória que se tem perpetuado e neste continente que é o Brasil, 45% da América do Sul é obra, neste espaço que vem para lá, do lado do Equador e passa para o lado do trópico, é o único país do mundo que tem esta peculiaridade geográfica. É engraçado que essa memória, esse legado, esse nome do pai, religiosamente até podemos transpor por um domínio teológico aquilo que o pai nos lega, os nossos pais biológicos e o pai eterno, de facto, cumpre fazer, como numa corrida de estafetas, com que o testemunho chegue ao corredor que vem à frente. E, de facto, o património documental, eu lembro, digo sempre aos meus alunos, e eu dei aulas e dou aulas na China, no Japão, e conto-lhes sempre a história de um país que é um país imenso, um país que eu adoro, que eu conhecia só até Minas Gerais, a Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, apesar de ter família no Rio e em São Paulo, é a minha estreia carioca, é a minha estreia aqui no Rio de Janeiro. Tantas vezes andei pelo centro, pelo nordeste, mas digo-lhes sempre, meus caros, sabem que o Brasil é um país novo, tem 500 anos, não é um 400 como nós, na velha Europa, naquele museu que tem peças vivas, que são nós os europeus, que damos vida àqueles monumentos, àquele lugar bonito para se visitar e que não nos entendemos, com Brexit, etc. Mas, longe disso, mas o Brasil é um país que tem uma certidão de nascimento, que foi lavrada na hora e trazida por uma caravela a correr, por um meu patrício, portanto, da minha cidade, eu sou do Porto, daqueles portugueses que falam com o sotaque mais forte, dizem os Bs pelos Vs e não dizemos dizemos on. De facto, o Brasil é um país impressionante, é um país que tem, de facto, estava escrito no céu que o Brasil ia ser a grandeza que é hoje, não na civilização apenas, no povo, que eu, de facto, sou brasiliófilo, apesar de ir sempre para o Oriente, acho que o meu coração bate sempre um pouco mais para aqui, mas o Brasil tem, de facto, uma riqueza patrimonial, é uma confluência, é uma síntese criativa no gerúndio, esse grande tempo verbal que só o brasileiro que o sabe e que o conhece na essência. Acho que o Brasil é, de facto, uma excelência patrimonial e também, curiosamente, tem um património documental que não é tão fácil de aceder. Eu aqui não roguei as pragas do Egito ao meu antigo aluno, que tanta paciência teve comigo, o Robson, quando me disse o tema ou quando me sugeriu o tema, eu aceitei como é normalmente o meu timbre, mas Robson, como é que eu vou casar essas duas criaturas, documental e decorativo? Bom, e eu vou tentar levar este rio até ao mar, espero conseguir pelo menos encontrar uma baía tão bonita como a do Guanabara para fecho daquilo que eu vos pretendo transmitir. Mas de facto o património documental é importante na construção do conhecimento histórico, na construção da memória. O património documental não é um parente pobre, mas não é propriamente talvez dos mais recordados ou dos mais falados, não é dos mais estudados. Do ponto de vista teórico, está sempre quase como um subproduto ou como um nicho ecológico, uma fauna que desponta. Atualmente, por exemplo, em termos práticos, antigamente não tinha nenhum estudante brasileiro de licenciatura, mestrado ou doutorado com apetências nesta área do património documental. Nos últimos anos já tenho pelo menos 3 estudantes, uma delas aqui do Rio, curiosamente,
que tem precisamente esta vertência, que tem esta sensibilidade e que quer pugnar, trabalhar na área das ciências documentais aplicadas ao património ou aquilo que é o património documental. O património documental, também se costuma dizer que livros fechados não fazem letrados. E o Brasil tem muitos livros fechados, tem muitos livros abertos. Eu não quero estar aqui a cometer nenhuma inconfidência do ponto de vista daquilo que é, que nós em Portugal chamamos o programa Igreja Segura. Desculpem, acelerei, eu vou tentar falar um pouco mais, desenhar as palavras, mas hoje, de facto, e se o Dom Mauro me permite, eu quase que cheguei, atingi a Babilónia, ou pelo menos a Jerusalém Celeste das ciências documentais, do património documental, na biblioteca e no fundo antigo do Mosteiro de São Bento, do Rio de Janeiro, que, por acaso, de um antigo professor meu, um monge beneditino português, me tecia já as mais bonitas louvores e encantos acerca do mosteiro, da sua arquitetura, do seu programa de artes curativas, mas também e principalmente do acervo de livros da biblioteca, de todas as excelências beneditinas deste pequeno paraíso no Rio. E, de facto, também temos que pensar numa questão que eu deixo aqui quase como um alerta, e que é preciso pensar que o património documental é um património que muitas vezes é fácil de colocar dentro de uma pasta, dentro de uma sacola, dentro de um saco, e ele sumir tão depressa como nós o requisitamos ou fomos buscar a um balcão. E nós temos hoje em dia, de facto, um dos nichos de insegurança, de roubo, de tráfico, de contrabando, de venda, enfim, de todas as violações que se possam pensar em termos de património. O património documental continua a ser vilipendiado e continua a ser alvo de furto, de gravura recortada para ser vendida, para ser colocada em qualquer lado, anónima ou clandestinamente. E, de facto, vocês pensem, e aqui no Rio de Janeiro, se quisessem, numa lógica do tio Patinhas, avaliar o património documental em termos de valores de mercado, de cotação no mercado, e entre incunábulos do ponto de vista europeu, são todos livros impressos até 1500. No Brasil, na América Espanhola, no continente, no Novo Mundo e na imprensa hispano-filipina de Manila, até 1600 podemos considerar um incunábulo. Há quem o estique até o século XVIII, mas existem bíblias de Gutenberg, aquele senhor que se lembrou de transformar uma prensa de pisar nuvens com caracteres móveis e acelerar o mundo. Um livro demorava 10, 15 anos a manuscrever. O Gutenberg tinha um contrato para fazer 150 bíblias em 3 anos. Produziu 142 e não conseguiu. Isso, claro, enfim, não foi despedido, mas perdeu a patente, e o sócio ficou com os louros, com o dinheiro. E reparem o que é que o Gutenberg fez simplesmente, criou uma galáxia na Terra, criou a difusão, criou a democratização, se quiserem, daquilo que é a cultura e o conhecimento. Não é a informação, é o conhecimento que é o mais importante. Mas só para verem, uma Bíblia de Gutenberg pode valer muito, mas muito dinheiro. Hoje em dia, ter uma das 150 Bíblias do Gutenberg, há outras 8 que são produzidas entretanto, já não com o dedo dele, mas vale muito, muito, muito dinheiro. E uma das enfoques com que eu tropecei para preparar este trabalho foi o furto elevado de bens documentais no Rio de Janeiro, em concreto, no Brasil também, que tem crescido e que atinge valores de mercado que são assinaláveis. Obviamente que o valor de mercado não é o que nos interessa.
mas é roubar, destruir, truncar e cortar o fio do património para que se venda um objeto que provavelmente não tem valor material, ou o valor que tem não é o material. Mas em Hong Kong, em muitos países no Oriente, enfim, sem saber ler nem se perceber o que lá está, ainda para mais aquela língua chata para muita gente que é o latim, só o facto, psicologicamente, que a psicologia sabe isso, o que é o sentimento de compra e o sentimento de posse, que é algo que inebria, causa sensações, borboletas na barriga aos colecionadores, faz com que valha a pena, e se tiver um carimbo a dizer Real Biblioteca, Real Gabinete Português de Leitura, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, sei lá, ainda aumenta mais o preço, a especulação. Eu, uma vez, fiz uma formação, fiz um curso de avaliação e taxação de livros antigos e raros. E, de facto, perde-se a fé no ser humano. O que se faz, as histórias que vos podia contar, verdadeiras, são absolutamente bizarras. Bom, de facto, no património documental, e vou tentar ser mais assertivo, nós podemos escrever, reescrever, podemos encontrar, enfim, uma série de valências, de valores importantes para o conhecimento histórico, para o conhecimento científico, na cartografia, na iconografia, enfim, em tudo aquilo que é o documento, o valor patrimonial, aquilo que são as referências históricas, que são vertidas através de desenhos, gravuras. Nós podemos, enfim, nas diversas valências, podemos conhecer, podemos apropriar daquilo que é um legado que muitas vezes até já não temos tridimensionalmente, já não temos construído, já não temos pintado, já não temos furtado, temos em livros, temos em diversos suportes, em diversas formas, pronto, documentais, que nos fazem com que tenhamos, com que recebamos, que chegue até nós esse conjunto de ideias, conceitos que dão formas ao conhecimento que nós podemos produzir. E reparem, para a história do Rio de Janeiro, curiosamente, ontem o arquiteto João Nara falava, descrevia à frente do Carmo Velho, da antiga Sé, onde o mar quase que tocava e chegava ali junto ao passo, etc. Nós, se formos procurar no património documental, se formos procurar nas fontes documentais que existem no Brasil, que existem concretamente no Rio de Janeiro, e vou tentar circunscrever aqui à cidade maravilhosa, nós podemos e teremos, sem dúvida, essa possibilidade de nos aproximarmos daquilo que é, de fazermos um esforço de reconstrução pela memória de um espaço histórico como é a cidade do Rio de Janeiro, na época colonial e mesmo no período já da independência do Brasil. Bom, poderíamos fazer aqui as reconstruções de memória a partir das fontes documentais, que são extremamente importantes. Eu vou fazer uma pequena abordagem teórica, porque são 100 e tal slides e não quero estar aqui a produzir múmias, estalactites adormecidas, a ouvir-me. Portanto, queria que, enfim, se focassem, e principalmente eu, numa das joias, numa das pérolas que de facto encontrei e que existem e que estão guardadas, creio eu que muito bem guardadas, e enfim, dentro daquilo que é possível fruição, que são os tesouros bibliográficos, documentais, que se guardam, se depositam no Brasil. Há várias fundações no Brasil, no caso do Rio de Janeiro, principalmente, em que eu vou focar. Bom, nós, esta reprodução, este PowerPoint que eu tenho aqui, como dizia a Deise, vai ficar, digamos, depois do seminário, passível de ser consultado por todos os que se inscreveram. Vocês poderão ter uma abordagem mais concreta. Eu não vou estar aqui a ler, não vou estar aqui a reproduzir, mas de certa forma é importante, existe ciência da informação
existem estudos e formação superior em progressão, em desenvolvimento, não apenas no Brasil, como em toda a América Latina, centrado naquilo que é o património documental. O património documental que tem, não apenas nas bibliotecas, não apenas nos arquivos, as suas caixas fortes, é um património que tem graus de perecibilidade, tem ameaças sempre constantes, o toque, digamos, uma pessoa constipada pode ajudar a acelerar o fim de um documento. É uma vertente do património material e imaterial, como dizia Cátia Borgea, é uma fusão precisamente dessas duas sensibilidades do ponto de vista físico do património, mas que tem e começa de facto a gerar atenções. Isto num mundo em que a informação, a internet, o audiovisual, os mass media, etc., são cada vez mais potenciadores de incitar o conhecimento ou a procura do conhecimento. Claro que o conhecimento, eu sou paleolítico, eu sou dos que gostam de livros, de manusear, de folhear livros, gosto de sentir o cheiro de um livro novo. Hoje ofereceram-me um livro normal e fiquei logo a sensação olfativa daquele livro. É logo o primeiro momento, a primeira epifania quase, e depois discorrer, ler, de facto, criamos sensações absolutamente ímpares. Bom, e de facto nós temos aqui no Brasil, na cultura brasileira, temos, apesar dessa maravilhosa carta, dessa certidão de nascimento, o Brasil tem uma tradição maior do que aquilo que, se me permitem, sem estar, obviamente, a fazer choques de civilização, a maior parte da população, a maior parte digamos, dos brasileiros não tem, talvez, uma noção tão precisa, tão concreta da valência documental que alberga nas instituições que existem para esse efeito. O Brasil tem, de facto, não apenas produzidas no Brasil, não apenas pertinentes para a história do Brasil, mas também para a própria história universal, para o conhecimento daquilo que são as diversas formas de abordagem de história, ciências sociais e humanas, e até aqui em Manguinhos, no Rio de Janeiro, uma das maravilhosas, não surpresas, mas concretizações de expectativas, e que na Europa tem um grande bravo, que é a Fundação Oswaldo Cruz, o Sr. Vacina, não é? O homem que extirpou, vindo do Instituto Pasteur, no tempo em que se requalifica o Pereira de Passos, requalifica o Rio, mas era preciso também requalificar a saúde pública, e o Sr. Vacina, de facto, está na origem, é o inspirador de uma fundação. Não estou aqui a fazer nem política de promoção, nem de crítica política, não entendo nada disso, é uma declaração que eu faço de interesses, mas para um gringo, um europeu, que estuda estas questões do património, de facto, a Fundação Oswaldo Cruz tem um dos melhores acervos documentais na área das ciências da saúde e aplicadas em termos de produção histórica, em termos de património documental. Eu não falo naquilo que é o acervo museológico de natureza médica, que é também, de facto, na minha ignorância na área, parece-me assinalável, mas que é, de facto, um dos polos de referência no estudo da ciência médica desde o século XVII, do ponto de vista bibliográfico ou documental, arquivístico, de excelência, e que é, de facto, ímpar. E, portanto, na memória de tudo, na memória do mundo, na memória do homem, nós temos muitas vezes que pensar no valor do documento, a carta que se escreveu, a carta que se referiu, enfim, o bilhete que ficou, é engraçado que aqui no Brasil os convites para a festa do chamado baile da Ilha Fiscal, por exemplo, do célebre adeus do Império, os convites e os menus muito bem elaborados são, hoje em dia,
por exemplo, tem um valor documental importantíssimo. Como na Europa, como na América do Norte, colecionadores, do ponto de vista colecionístico, mas também estudiosos daquilo que são as artes decorativas da mesa, as artes de protocolo, dedicam-se precisamente a procurar e a ter uma ideia documentada, porque um documento é algo que está também escrito na pedra, da forma que o entenderem, é algo que juramenta o que lá está e quem escreveu, e que de facto, e mesmo que seja uma grande mentira, é uma forma de nós podermos fazer uma pequena psicanálise da história, do contexto, do autor e da relevância que se queria dar àquele documento. Bom, nós temos que pensar na história, no património documental, de facto, naquilo que é a preservação, o acesso e, de facto, isto utiliza aqui textos que são pensados para o caso do Brasil e no programa Memória do Mundo, que foi criado em 1992 e que encontra, de facto, uma ressonância e encontra para o Brasil uma importância assinalável e um futuro muito grande para se poder alimentar o estudo e a preservação e, acima de tudo, a criação de instrumentos públicos de acesso e de estudo que um documento permite. E nós estamos, já agora fazendo um parênteses, estamos aqui debaixo do, não é guarda-chuva, o chapéu de chuva, como se chama a sombrinha, do grande mecenas, produtor de conhecimento, produtor de documentos, que é a Igreja. A Igreja é, de facto, a instituição que, ao longo destes 2000 anos, como eu há pouco falei, que produziu a maior massa, o maior volume, quer do ponto de vista documental, arquivístico, portanto, manuscritos, quer também do ponto de vista bibliográfico, da produção de livro impresso e também, não apenas, também na gravura, também na reprodução artística e de suporte, que iremos ver no exemplo que tentarei dar a seguir. Bom, a Igreja tem, de facto, uma força, uma imponência do ponto de vista científico, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista tradicional, social, cultural, que é absolutamente importante. E uma das questões, há pouco o Padre Robson referia, na formação que se dá aos futuros presbíteros, um longo programa que o Seminário Maior do Porto, que fazemos desde 2003, neste alerta, nesta consciência que se tenta dotar os futuros sacerdotes de que é preciso pensar em que aquela pedra angular é uma pedra teológica, é uma pedra, é uma sensibilidade espiritual, mas também é preciso cuidar da materialidade do edifício. É preciso pensar na goteira, é preciso pensar no telhado, é preciso pensar nas fundações e, de facto, um dos valores importantes e que, por vezes, é uma batalha, é uma dureza, é aqueles livros velhos, antigos, que estão lá atrás, têm que ser devidamente condicionados, preservados. É que muitas vezes sabem que estes livros e os que têm carneiras, portanto, encadernações em materiais biológicos, portanto, em peles, são altamente combustíveis, porque têm gordura. E muitas vezes uma biblioteca ou um monte de registros de papéis é o começo de um incêndio que pode destruir um espaço, uma igreja, uma sacristia, etc. São pequenos pormenores, pequenos aspectos que têm uma incidência muito grande. E que, de facto, é importante criar-se essa consciência, embora muitas vezes os jovens presbíteros já não são apenas os candidatos. Uma das preocupações que existem, eu falo na perspectiva da Europa, é salvaguardar o edifício, muito bem, mas a preocupação patrimonial é algo que teria que ser feito e continuado. Não é apenas no seminário, é também através de uma comissão que eu acho que é fulcral e importante, como esta que está a ser definida conceptualmente. Aqui é preciso continuar a regar a planta, é preciso continuar a semear e também a tentar projetar no futuro e criar essa forma de manter o edifício no seu todo o património ligado à Igreja. Bom,
E eu vou apenas, desculpem, avançar. Temos este problema, esta interrogação, o que o filho deseja muitas vezes de esquecer. O problema é que no património o filho tenta esquecer, o neto mais tarde vai tentar recordar. E o problema da falência do património é que o filho esqueceu e a casa ruiu. E o neto um dia que vai dar valor. Porque é que isto não se... Isto é uma metáfora, mas é um pouco o que acontece com o património documental. A tal herança é uma questão que também tem que se urdir e desenhar do ponto de vista do direito sucessório. É que nas sucessões, nas partilhas das heranças, aquela parte dos livros velhos que estão lá atrás, naquela bagunça do armário, não interessam para nada. E muitas vezes não se sabe o que é que lá está, e a seguir vai-se vender ou vai-se deitar fora, e muitas vezes queimam-se, destroem-se bens patrimoniais, documentos, bens documentais que acabam por ter no futuro uma importância muito grande, que se perdeu por causa da incúria. Bom, eu vou só para, eu peço desculpa, aqui um pouco uma certa resenha, já me estão aqui o Deus Cronos na forma do Padre Robson, que está-me a avisar do tempo, mas eu vou tentar fazer uma síntese mais breve. O Brasil tem uma história documental que é fruto da história possível da colonização portuguesa. Eu sou português desde há 9 séculos, pelo menos, apesar de ter estas vias orientais, mas sem reconhecer que, no caso do Brasil, isto aqui daria para um congresso inteiro, nós fomos, eu não estou a reescrever nem a julgar a história, mas o que o ouvidor de Minas fez, como metáfora, enfim, de tudo aquilo que se maniatou, manipulou, do ponto de vista da produção tipográfica no Brasil, mostra como o poder colonial, sem estar a fazer o discurso anti-português nem pró-brasileiro, mas o poder colonial manipulou, estrangulou, cerceou a produção documental no Brasil. E reparem, podíamos contar aqui uma série de episódios, podíamos falar das tentativas das edições clandestinas, que o grande editor português António Isidoro da Fonseca, que tenta e que vai reproduzir a relação de entrada que fez o Dom Frei António do Desterro Malheiro, como visto no Rio de Janeiro, uma peça que foi depois completamente reduzida à escassez ou quase escondida. Nós temos aqui, não apenas do ponto de vista da Inquisição, temos também aquilo que é a ideia que, principalmente o Dom João V e o Dom José, de fazer do Brasil uma joia da coroa escondida, quase como envolver numa burca. Os muçulmanos dizem que as mulheres muçulmanas se escondem nas burcas porque o melhor tesouro não pode andar visível na rua, e nós não podíamos ter um mapa da mina exposto ao mundo. E de facto, todos sabemos que a partir da tipografia, a partir da formação da biblioteca, temos o conhecimento. É por isso que o Alexander von Humboldt foi proibido de vir fazer uma viagem no Brasil e fazer publicações. Fez no Peru, fez na América Espanhola, e só quando vem o Decoré, o Rogendas e toda a missão artística francesa é que nós vamos declarar ao mundo as nossas potências. Enfim, foi um canto do cisne, porque o Brasil, pouco depois, cortou laços e seguiu o seu próprio caminho. Bom, temos, no entanto, os jornais, temos um conjunto de, enfim, de referências documentais relativas à imprensa produzida no Brasil, e eu aqui cinjo-me já principalmente à imprensa do Brasil independente. Já vimos, e reparem, também uma das áreas associadas à edição, à produção de bens documentais é também a encadernação. Esta é uma das áreas importantes do ponto de vista físico, do ponto de vista material, do ponto de vista artístico e decorativo, que são as encadernações que se fazem. Uma encadernação como esta tem ouro, tem decoração, tem metais. Ainda hoje vi uma belíssima com o selo da Ordem Beneditina em metal, com as aldrabas, com as cantoneiras, todas elas, todo feito em encadernação e decorativamente produzido para embelezar e para dar sentido estético
mas é aquilo que o Concílio de Trento definiu, que uma obra de arte deve ser laudatória, laterêutica, deve servir para venerar, deve ser ilustrativa, porque tem que ensinar, mas não pode esquecer o ornamental, o belo, laterêutico, ilustrativo, ornamental. A Igreja, em 1563, um parênteses, faz a primeira referência à importância do património como legado e, concretamente, não esquece o valioso e fecundo património documental daquilo que é um alforro sem fim que a Igreja sempre produziu e alimentou. Bom, eu vou tentar, são pérolas documentais brasileiras. Vocês podem afiançar, isto é a partir de uma tese mostrada do Edson Moraes, faço e digo sem problema nenhum, que trabalha na Casa Museu Rui Barbosa, que é um técnico portanto, ligado à conservação de bens documentais e, no caso de encarnações, é um especialista que eu respeito e que tem, de facto, um trabalho assinalável, não apenas na área do estudo, mas também como técnico, e que tem, precisamente, na sua tese, demonstrado este elenco das livrarias, encadernadores e impressores no Brasil, já do século XIX, no Brasil Império e na República Velha, ainda um pouco, da atividade de produção documental e de encadernação que existia no país. O Brasil, pronto, a partir da sua Biblioteca Nacional, que todos identificam, que todos conhecem, como um dos grandes acervos repositórios de grandes e livros de grandes bens. Esta é uma Bíblia de Gutenberg, não é uma Bíblia de Gutenberg, tem mais de 25 linhas, mas, por exemplo, os Lusíadas da edição de 1572 do grande poeta português, que tem aqui também uma das suas primeiras edições na Biblioteca do Rio de Janeiro. E eu, só para, podem ver, em 2016, o furto, desaparecimento, Robson, tem um pouco de obras raras documentais e que, de facto, reparem, cortam com navalhas, cortam com facas, uma gravurazinha. Por exemplo, há um exemplo que é gritante, que no Brasil existe a primeira edição do Dom Quixote, conhecem, do Cervantes, é uma primeira edição fantástica. Mas a que vale mais é uma edição de 1780-82 de um senhor chamado Ibarra. O que é que o Ibarra acrescenta? Acrescenta gravuras, que são as primeiras gravuras do Engenhoso Dom Quixote. E o livro, a edição de 1780-82, é muito mais valiosa precisamente por causa da inserção documental de gravuras relativas à história. Aqui no Rio de Janeiro existe uma primeira edição ou uma edição, perdão, do Dom Quixote do Ibarra, e que tem um valor bastante superior àquilo que está ali, $160 mil. E eu podia-vos contar uma história. A primeira vez que eu vim ao Brasil foi por causa de uma biblioteca, para comprar uma biblioteca em Olinda, Pernambuco. Uma semana de negociações, de negócio falhado absolutamente, mas isto não vou contar porque estamos num ato oficial. É um episódio burlesco, todo ele autêntico, e que, enfim, foi uma semana inteira para ir com uma mão à frente e mais nada, como dizemos em Portugal, sem nada. E eu fui como consultor e queríamos comprar essencialmente La Recherche du Temps Perdu, de Marcel Proust, que é uma obra que em primeira edição pode-se vender por 100 mil, 150 mil dólares, 200 mil dólares, depende do estado de encadernação. Agora, em certos mercados, vale 5, 6, 7, 8 vezes mais. Eu não vim aqui como orbutas nem como pirata, mas o livreiro que queria comprar, enfim, se calhar foi o destino, era assim que tinha que ser, e fomos para Portugal sem a obra. Mas, reparem, os maiores acervos de livros raros no Brasil, todos eles já foram assaltados.
todos eles já foram assaltados. Inclusive a fundação, que há pouco falei, e que tem aqui Oswaldo Cruz, de facto também já sofreu, não apenas no Rio de Janeiro, como podem ver, como também em Brasília, como em São Paulo. Há não digo que é epidémico, mas começa a existir, reparem, uma tentação por parte de alguns agentes de roubo em relação ao património documental. Como eu vos disse, vocês, isto não é o ABC do gatuno, mas um livro numa carteira de senhora, é como no Museu de Arte Sacra, que eu trabalho, que sou o curador do Porto, uma Santana, uma Nossa Senhora e o Menino Jesus, íamos lá, a certa altura, um dia, o Menino Jesus foi embora. E nós podíamos quase dizer que foi aquele casal espanhol, só que nós não podemos abrir a carteira da senhora e dizer, mostra que tem aí dentro da carteira. É uma das questões do património, que é, como o meu colega ontem falou, há aqui uma série de questões legais, há uma série de, digamos, inibições que ele aí cria também e que é preciso comprovarmos, documentarmos, e não se pode chegar mesmo assim, olha, abrem a mala, a carteira, porque tem aí o Menino Jesus. E de facto o Menino Jesus, enfim, desapareceu, foi para a Espanha, para Madrid, não sei por onde. Mas, como eu vos digo, um saltériozinho pequenino pode fazer toda a diferença. E muitas vezes estes ladrões não sabem até o valor e vendem por um valor, enfim, a troco de toda a gente sabe que é despretente e que acaba por ser um truncar naquilo que é o acervo documental. Mas é muito fácil, em muitos casos, não, eu falo até no caso português, hoje em dia já não tanto, mas do ponto de vista de famílias, por exemplo, coleções documentais, na posse de algumas famílias, pegar e dar com estes documentos. Bom, eu vou-vos só para mostrar, é engraçado porque a Fundação tem este livro, tem A Cura dos Males da Humanidade, uma obra jesuítica, em que se ensina a tratar de quase tudo, um manual, e que alguns autores da brincadeira dizem que é possível, mas não vou aqui discutir, mas existem verdadeiras pérolas, de facto, e só para terminar, se calhar é a melhor parte, e vocês vão me acusar de ter deixado melhor para o fim, e o meu árbitro a mostrar um cartão amarelo, mas de qualquer forma, só para, isto é pronto, aquilo que é a Fundação e todo o seu espólio de livros antigos e raros, e que nós encontramos instrumentos descritivos nos fundos arquivístico-bibliográficos brasileiros. A Biblioteca Nacional do Brasil tem instrumentos de pesquisa muito bons e que nos permitem ter uma avaliação muito boa de tudo que lá está. E reparem, aqui os autores, acho que se fizerem um estudo em escala, em contexto, vão até, se me permitem o convite, descobrir e orgulhar-se ainda mais daquilo que que são os tesouros bibliográficos que existem no Brasil. E só estou a falar daquilo que é público, oficial e notório, porque ao nível privado do que eu conheço, e obviamente não vou estar aqui a falar do que é privado, e até ligado à própria Igreja do Brasil, existem pérolas, existem valores documentais muito bons, talvez até melhores do que aquilo que nós podemos conhecer do ponto de vista de uma mera viagem, de uma mera, enfim, pesquisa na internet, como nas fontes, nos instrumentos de pesquisa. Bom, eu vou só dar aqui um pequeno panorama, peço desculpa, da Biblioteca do Arquivo Nacional, e que, enfim, todos conhecem a história, uma instituição que alberga um conjunto de bens patrimoniais, de obras raras que são de facto assinaláveis. Autores portugueses, como também no Real Gabinete Português de Leitura, que também ocupa, eu não vou estar aqui a falar tanto deste por uma questão de honestidade nacional, como está aqui um pouco o português, mas de facto a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem valores patrimoniais de primeira grandeza do ponto de vista documental e, em especial, os chamados livros de horas. São as tais síntese
isto é uma resposta aqui ao meu querido aluno, dos valores patrimoniais, documentais e decorativos. Decorativo no sentido de beleza, de referência, do ponto de vista da imagem, e que tem um papel, digamos, de ensino, de divulgação e de inculturação por via iconográfica, tem aquela síntese que nem sempre se consegue. Texto e imagem. Livros que eram usados para rainhas, para princesas, principalmente do sexo feminino, também reis, também príncipes, famílias com poder para encomendar um livro que demorava muitos anos a ser produzido, essencialmente nos mosteiros da Europa. Um livro manuscrito poderia demorar 10, 12 anos. E só vos vou contar rapidamente, se me permite. Uma vez estava eu na Abadia de Monte Cassino, que eu recomendo uma visita, tem uma biblioteca com todas as abadias beneditinas, e o padre Ansgário, que era o bibliotecário de Monte Cassino, disse: eu vou para Portugal daqui a uns dias, vou estar na Gulbenkian e vamos levar lá uns livros portanto, os saltérios, livros antigos, pré-ano 1000, com mais de 1000 anos, com iluminuras e com, digamos, uma qualidade em termos documentais fabulosa. E, passados uns dias, também voltei a Portugal, naturalmente, e fui, e aqui estar com o Sr. Geraldo, em Monte Cassino, um monge beneditino, que foi meu professor, e de quem sou muito amigo. Fomos à Gulbenkian cumprimentar o irmão bibliotecário. E ele estava lá, sentado, porque ele disse: o meu abade autorizou a vinda dos livros, 2 ou 3 exemplares, que vieram com ele acorrentados, com especial autorização no avião, com uma corrente, e que ele se sentou durante 4 dias ou 5, o seguro que eles fizeram impunha isso. Ele veio acompanhar os tesouros, os bebés, os filhos dele, da ordem, e que estiveram durante aqueles dias. Ele estava ali a rezar, e pronto, numa atitude contemplativa, como um monge que é, a cuidar dos bens documentais, porque aquilo são como os pulmões, são como órgãos vitais na história da ordem beneditina, os pais da Europa, os construtores do mundo, se quiserem. Mas ele depois voltou, outra vez, da mesma forma como veio, colocou lá, e os livros lá estão. Não os mandou num pack da FedEx, não mandou pelo UPS, com um recibo, e não ficou à espera num mosteiro. Porquê? Se roubassem, primeiro eram roubados com um carimbo de Monte Cassino, triplicava o preço. Depois, se os roubassem, o problema não é o preço, é cortaram-me 2 braços, imaginem, amputaram. Do ponto de vista da história da humanidade, estávamos a falar daquilo que era um crime, absolutamente um crime. É o valor do património documental como uma história autêntica. Bom, e vocês podem ver, no caso brasileiro, é engraçado porque alguns têm proveniências que muitas pessoas nem se recordam, até provém de figuras que não tinham nenhuma relação com a Igreja, mas tinham estas joias na família, compravam, tinham o gosto colecionístico e, felizmente, foram incorporadas na Biblioteca Nacional, e são todas elas riquíssimas. Eu aqui, se me permitem, eu sou professor de iconografia, lembram-se de Robson? O Robson às vezes dizia: oh meu Deus, o senhor às vezes põe a nossa fé aqui aos saltos, que eu contava do ponto de vista bíblico e explicava um pouco, de certa forma, científica. Mas sabem que na história teológica a Igreja tem os seus dogmas, tem os mistérios. Imaginam que é no século XIV, XV, principalmente, portanto, já no século XV, cidades, comércio,
como é que se explica a Imaculada Conceição? De uma forma visual, sem pregadores, sem palavras, sem oralidade, apenas visualmente. A arte, patrocinada, encomendada e inspirada pela Igreja, torna possível, da forma mais biológica, da forma mais fisiológica, até se quiserem, científica, no contexto da época, tudo isso. E vocês vão encontrar aqui algumas gravuras do presépio, da cena do presépio, da visitação dos Reis Magos. A Virgem Maria, exatamente, a Virgem Maria, não está deitada como antes do século XIV. Uma mulher deitada, pós-parto, significava que tinha dores, que teve dores, que estava mal. Portanto, a Virgem Maria, de acordo com a Imaculada Conceição, é toda ela resplendor de luz, é uma mulher intocada, imaculada, e só ela, depois daquela natividade que não é, digamos, do comum dos mortais, ela está em pé. É a forma que o norte da Europa, flamengos, principalmente holandeses, belgas atualmente, criaram para explicar visualmente que a Virgem não tinha pecado. Portanto, estava claramente imaculada. Um livro de horas, um quadro, uma obra de arte, potencia uma forma de conhecimento simples, aquilo que é quase o banal, mas que o povo, muitas vezes, estes dogmas, ou futuros dogmas, porque ainda não eram dogma, essas questões mistéricas, o tal mistério de Deus, como é que se intui, como é que se percebe? Não é para perceber, mas há aqui uma forma de, pela arte, pela imagem, se tocar. Eu vou acabar. Precisamente na sensibilidade. Antigamente as pessoas viam a Virgem deitada, o menino estava ao lado, sem contacto visual afetivo, a partir da humanização, porque o renascimento do humanismo, antes de tudo, é religioso. E a concepção que se faz da Virgem, da Imaculada Conceição, é uma das representações, uma das formas de mostrar. Estão a ver? O divino é isto. É a Virgem humana em pé, como se nada tivesse acontecido. Mas nasceu o Salvador. E vocês reparem, tudo isto faz parte, já agora, eu não podia deixar, o São Sebastião. Isto são livros de horas onde tem o ano litúrgico, são guias litúrgicos. E claro, o 20 de janeiro, como sempre, o dia daqui da Arquidiocese São Sebastião. No mês de janeiro, eu não podia vir aqui e não recordar o glorioso mártir de São Sebastião, que está aqui em caracteres góticos. Enfim, nós temos sensibilidades decorativas, artísticas, temos a narrativa visual, está nestes livros de horas, como eram feitos. E estes livros vieram para o Brasil por compra, por fé, por devoção, por transporte, e aqui ficaram. Não foi só a família real. Há mais mercadores, há mais religiosos, há mais pessoas para lá de todas essas esferas, digamos, mais superlativas da sociedade, que também trazem, consomem e seguem precisamente ou tinham a devoção dos livros de horas. Aquilo que era uma forma de organizar a espiritualidade privada. E os livros, os bens documentais e o acervo que existe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro é, de facto, muito bem inventariado, outra das necessidades mais importantes, e nos bens documentais é muito difícil, e acima de tudo tem todos eles uma iconografia fantástica. Normalmente é a Anunciação, é a Visitação, é a Natividade, a Circuncisão, a Crucifixão, a Pietà e o Pentecostes. Normalmente são estes ciclos que eram muito importantes, relacionados com a centralidade cristológica de paixão, sofrimento
de Nosso Senhor Jesus Cristo e de toda a iconografia relacionada. E depois também tem muitos deles com cenas da vida anual, da agricultura, da caça. Também tem histórias paralelas a tudo isto. E principalmente, meus amigos, vejam a beleza dos caracteres, vejam aquilo que é a decoração, a ressurreição do... não é o Lázaro, não. Aqui está um bocado... é engraçada. Teria que fazer aqui uma pequena... Bom, abordagem. Mas a Biblioteca Nacional do Brasil, do Rio de Janeiro, tem o link, tem o PDF. É, de facto, eu digo que é uma generosidade, quase como a dizer, nós estamos aqui, temos isto, mas é muito importante para se poder estudar, para se poder identificar e aceder a um repositório que é, de facto, notável e que, como outros, é um exemplo apenas, que eu me alonguei e peço desculpa, daquilo que mostra, de facto, a singularidade do património documental e de todo o programa iconográfico, ou dos programas iconográficos artísticos que estão relacionados com estas formas de plasmar, digamos, um ano litúrgico, todas as vivências espirituais. Meus amigos, as obras de arte, as grandes pinturas, as grandes esculturas, começaram muitas vezes nestes simpáticos livros de horas, começaram muitas vezes a partir da forma como se desenhava, como se manuscrevia e depois, mais tarde, com a tipografia, tudo isto se vai divulgar. A arte é fruto da divulgação. Só existe património porque existe também algo que se torna extensível e que se torna, acima de tudo, fruível a todos. Muito obrigado e peço desculpa. Ela não está deitada, nem o livro está enfaixado. Ela está perfeitamente em pé, como uma jovem mãe parturiente. Ela é a Virgem Maria, é exatamente a mensagem, estão a ver? Ela não lhe aconteceu absolutamente nada como acontece a todas as outras mulheres. Obrigado. Agradeço ao professor Vitor pela delicadeza da sua presença.